E agora eu converso com Ricardo Amorim, ele que é economista, palestrante, é especialista em finanças internacionais e nos deu aí a honra, né, de estar participando do RN2, falando um pouquinho sobre a questão econômica dentro do cenário da pandemia no Brasil e também no Rio Grande do Norte. Obrigada. Já podemos então conversar sobre, primeiramente, a questão mesmo desse cenário na segunda onda, né? Qual é a diferença básica em relação à economia, aos efeitos negativos na economia em relação à primeira? Eu acho que na economia a gente estava mais preparado para lidar com a situação dessa vez. A gente já agora em abril tem a reintrodução do auxílio emergencial, ainda que numa magnitude menor do que aconteceu antes. O nível da taxa de juros atualmente no Brasil é muito menor do que era quando a gente teve a primeira onda. E quando a gente soma tudo isso, a gente tem um quadro na economia menos grave do que nós tivemos na primeira onda. A gente sim teve em março e provavelmente ainda terá em abril uma piora da economia em relação a como ela estava até fevereiro, mas é muito provável que a gente já veja uma recuperação mais forte a partir de maio. Essa questão mesmo da crise que o brasileiro, que o potiguar vive em relação ao fechamento, né, de muitos setores da economia novamente, isso também depende de algum tipo de política de governo mais atuante para que o resultado não seja tão ruim ou seja melhor do que se espera? Sem dúvida nenhuma, o fator determinante não só para o controle da pandemia, mas para uma recuperação sustentável da economia é vacina. Porque basicamente vacina vai reduzir a transmissão e reduzir a gravidade, principalmente, isso praticamente vai a zero, a gravidade dos casos das pessoas que ainda têm a doença. Com isso, a necessidade de medidas que paralisam a atividade econômica some. E aí a gente tem não só uma recuperação da atividade econômica, mas um cenário com uma previsibilidade maior, que é o que tem feito muita falta nos 2 últimos anos, que é olhar para frente e imaginar como vai ser. E principalmente como a gente vai imaginar uma melhora, os empresários, vendo um futuro melhor, investem mais agora, contratam mais, e isso ajuda no próprio processo de melhora. Especificamente o lockdown, no caso brasileiro, o que eu vejo como grande problema é que, primeiro, a gente nunca teve uma política nacional, então às vezes você tinha alguns locais sendo muito mais duros e outros não, e isso é um problema grave, porque se uma cidade que adota o lockdown e de repente uma cidade contígua do lado não adota, a cidade que adotou tem o custo econômico de fazer isso, mas como a contaminação continua na cidade ao lado, ela acaba voltando para a cidade que adotou o lockdown. Então, um dos problemas que eu vejo no Brasil é que a gente não teve uma política nacional em relação ao lockdown. E o segundo, o Brasil fez o que eu acho que é a pior opção, que é um semi-lockdown quase que eterno. Quer dizer, a gente nunca teve a dureza do lockdown de alguns outros locais, particularmente na Europa, onde ele foi absolutamente rígido e intransigente, mas por períodos muito curtos. O Brasil não. A gente fica num eterno vai e volta e aí a gente tem o pior dos 2 mundos, transmissão grande e um custo econômico significativo. E só para a gente finalizar, eu vi desses dias previsão de 5% da inflação mais alta do que previa aí o governo. Isso deve realmente se colocar em prática? Eu, infelizmente, temo que o risco é que a inflação seja até maior do que isso esse ano. E o fator fundamental é que a inflação brasileira está grávida. A gente teve no ano passado um aumento muito grande de preços de alimentos e de matérias-primas, e esse ano isso continua, que são componentes de uma série de outros produtos e de produtos importados, porque o dólar muito alto encareceu tudo que é importado. Esse processo ainda não foi completamente transferido, esse aumento de custos das empresas não foi completamente transferido para o preço dos produtos, porque havia falta de demanda. Quer dizer, o desemprego no Brasil estava gigantesco, ainda é muito grande, mas ele vem diminuindo de forma... Só nos últimos 7 meses foram criados quase 2 milhões de novos empregos com carteira assinada no Brasil. E à medida que o emprego volte, é muito provável que as empresas comecem a repassar esses aumentos de custos para os preços finais dos produtos que ela vende. Então, eu acho que a inflação pode ser até maior do que as pessoas estão vendo no momento. Então, Ricardo, só para a gente encerrar aí, a gente deve ver um segundo semestre, pelo menos um pouco melhor, né, economicamente aí falando. Eu acredito que bastante melhor. Eu acredito que a melhora vai ser significativa. Acho que o momento mais duro, mais complicado para todos nós brasileiros, seja do ponto de vista econômico ou do ponto de vista da saúde, é o que a gente está vivendo agora e que provavelmente ainda vai viver por algumas semanas, eu espero que muito poucas. Obrigada pela participação. Assim a gente espera realmente, viu? Muito obrigada por ter nos atendido.